Eu fiquei um pouco preocupado na hora que eu vi aquilo, porque eu vi que eu estou realmente bem próximo das primeiras provas e que eu vou ter que dar um gás aí grande a partir do meu retorno para minha cidade. Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, o meu nome é Maurício e hoje eu vou contar para vocês se eu consegui conciliar os meus estudos com as minhas férias, especificamente uma viagem que eu estou fazendo. E hoje eu falo com vocês diretamente aqui de Milão, do nosso quarto do hotel. Desde que eu entrei na faculdade, eu tenho experiências negativas em relação a conciliar estudos com férias ou estudos com um feriado, por exemplo, né? Já teve diversas vezes em que eu levei livros, porque na época que eu fazia faculdade a gente estudava por livros, e eu levei livros para a minha casa para passar o feriado ou para passar as férias, para ler alguma coisa, e simplesmente eu só carreguei um peso, porque chegou lá e muitas vezes eu nem abri o livro para poder ler. Eu lembro de uma vez em específico, no meu primeiro período, em que eu consegui estudar um pouco de bioquímica, porque eu estava com bastante medo da prova, ia ser a primeira prova mais difícil que a gente ia fazer ali no primeiro período da faculdade, então eu acabei estudando um pouco, mas mesmo assim eu estudei menos do que eu gostaria de ter estudado. Todas as outras vezes, em 100% dos casos, que eu levei livros para minha casa ou para as minhas férias, eu nem abri esses livros. E eu sei que você deve estar pensando aí, é raro, mas acontece com frequência, né? Quem me segue no Instagram conhece isso, às vezes quando eu posto alguma coisa com uma enquete, é raro, acontece com frequência. Se você não me segue, já segue lá que você vai entender por que eu falei isso agora. Dito isto, né, atualmente, como eu falei, eu estou na Itália, eu estou fazendo uma viagem, essa viagem minha, ela envolveu algumas partes da Itália, eu fui para o norte da Itália, na região ali de Verona, do Lago de Garda, se você não conhece, pesquisa aí no YouTube, é um local bastante bonito. Fui para Toscana, que é um local de vinhos na Itália, e fui depois para a Costa Amalfitana, que é um local de praias ali. Na verdade, assim, não tem muitas praias, né? As praias, mas é um local onde a galera gosta de passar o verão europeu aí. É uma viagem bem legal que eu e Danila já queríamos fazer há algum tempo. E aí, abordando então a questão dos estudos, né? Vamos pensar em plano versus realidade. Qual que era o meu plano? Meu plano era estudar em torno de 2 até 3 horas em alguns dias por dia durante a viagem. Dito tudo isso, né, visto tudo isso, eu já sabia, né, no nosso roteiro que existiriam alguns dias em que eu não conseguiria estudar. Porque existiam alguns dias em que a gente ia começar a nossa programação do dia mais cedo. E isso me levaria a não conseguir, obviamente, cumprir essas horas. Mas eu joguei essas horas, um pouco dessas horas para outros dias, assim, achando que eu ia conseguir fazer da melhor maneira possível ali. Eu me programei para 2 a 3 horas, mas já com uma margem de erro, esperando que clima de férias, talvez não desse para eu estudar tudo isso, mas eu tinha uma fé muito forte de que eu conseguiria estudar bem durante esta viagem. E isso não foi o que aconteceu. Eu estudei, eu assisti aula, eu fiz questões de revisão, porém os últimos 5 dias da viagem, né, a gente está aqui já há quase 15 dias, nos últimos 5 dias da viagem eu não consigo estudar praticamente nada, porque as nossas programações não permitiram isso. Uma das coisas que a gente não tinha noção é que no verão aqui o dia é muito longo, isso a gente sabia que o dia ia ser mais longo, porém você perde completamente a noção de horário. Então tá 8, 9 horas da noite, você está na rua e tá sol. Aqui tá, o pôr do sol está sendo em torno de 9h30 da noite, mais ou menos. Então quando a gente chega em casa, ou melhor, quando a gente chega no hotel, a gente acaba estando muito cansado. E isso faz com que eu tome meu banho e queira dormir, não tem como. Eu tentei, inclusive cheguei a acordar e cheguei a estudar alguns dias mais cedo, então eu cheguei a acordar às 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, para poder estudar, só que isso me deixava arrebentado o dia inteiro, porque eu já tinha passado o dia anterior andando pra caramba, no sol, porque tá bastante quente aqui, e isso foi se tornando inviável, o rendimento foi muito ruim, mesmo nos dias em que eu consegui estudar e mais ou menos bem. De forma que, qual que é a moral da história, gente? Mais uma vez, eu não consegui estudar o que eu gostaria quando eu tentei conciliar férias com estudos. E esse é o fato negativo da história. O fato positivo da história, obviamente, né, vou citar rapidamente aqui, eu conheci um novo local e tal, eu já tinha vindo à Itália antes, mas eu conheci locais que eu gostaria de ter conhecido, isso foi ótimo, mas o principal fator não foi nem ter vindo para cá, o principal fator foi a questão de espairecer, de melhorar a saúde mental. Isso com certeza vai impactar muito na minha saúde mental, eu vou conseguir recarregar bem as minhas baterias para voltar agora no segundo semestre com força total. Por quê? Porque nós já estamos aí às vésperas das primeiras provas. Inclusive, eu recebi
do meu irmão um calendário, eu não lembro agora quem foi que postou, qual cursinho que postou esse calendário provisório, que vocês vão ver aqui no vídeo, e eu fiquei um pouco preocupado na hora que eu vi aquilo, porque eu vi que eu estou realmente bem próximo das primeiras provas e que eu vou ter que dar um gás aí grande a partir do meu retorno para minha cidade. E os próximos passos do estudo envolvem exatamente aproveitar essa recarga que eu vou ter nas minhas baterias aí, né, para poder ter mais gás, ter mais força para fazer essa última apneia aí antes das provas de residência. É isso que eu espero, essa é a minha expectativa, e eu vou mostrar isso para você, mas o fato é que eu tomei uma decisão. Quando eu tomei a decisão de fazer essa viagem, já tem bastante tempo, porque eu planejo as viagens de maneira antecipada, você pode até ver isso no meu vídeo anterior, eu sabia que tinha esse risco. Eu decidi assumir esse risco. Por quê? Muito porque eu sei dessa importância da manutenção da saúde mental, para mim é extremamente importante, e porque era uma viagem que eu e minha esposa gostaríamos de fazer há bastante tempo, e pelos nossos planos a gente precisava fazer nessa época. Essa época era uma época muito boa para ser feita, mesmo eu tendo que estudar para residência médica. Pode ser que isso seja um ponto tão negativo a ponto de não me permitir passar na residência esse ano? Pode. Mas, quando eu decidi tomar essa decisão, eu pensei exatamente nesta possibilidade. Será que esse tempo que eu vou ficar estudando lá vai me atrapalhar a ponto de eu não conseguir passar na residência? Não sei, só o futuro nos dirá. E eu estou com a consciência tranquila de ter feito esta viagem, apesar de, com certeza, bater aquele friozinho na barriga depois de eu ter visto o calendário de provas que estão por vir. E antes que eu esqueça, 2 recados importantes. O primeiro é que se você quer acompanhar essa minha jornada, esse resto dessa jornada aí de preparação para a residência médica, de agora até as provas e até os resultados, eu tenho um Close Friends lá no meu Instagram, em que eu posto justamente a minha rotina de estudos. E para você fazer parte, é só ir lá no meu Instagram, ir na postagem do Close Friends e seguir as instruções. E uma outra coisa é que se você gostou desse papo aí, dessa viagem que eu fiz e tudo mais, saiba que tudo isso que eu fiz não foi gastando todo o dinheiro que eu tenho, não foi me endividando, foi através de planejamento, né? Eu já tenho 9 anos de formado, invisto há bastante tempo, o resultado desses investimentos é o que me fez poder fazer uma viagem como essa. E se você sabe que você vai ter que trabalhar para juntar uma grana antes da residência médica, eu tenho um curso gratuito que se chama Método 5, Liberdade Financeira na Residência Médica, que vai aparecer aqui para você e que você pode fazer apenas clicando aí no link abaixo, sem pegadinha, sem te vender nada. Você vai ter uma estratégia, né, que pode levar você a ter uma tranquilidade financeira muito grande aí no começo da sua carreira e durante a sua residência médica. Era isso que eu queria trazer para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe com outras pessoas que também possam ter interesse nesse tipo de assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.